Fala galerinha, professor Jefferson aqui. Hoje vamos falar de números complexos, que de complexos mesmo só tem o nome, tá? Vamos entender aqui o porquê dos números complexos, por que eles existem. Nós temos aqui uma equação de segundo grau, tá? Vamos resolver essa equação de segundo grau com Bhaskara, utilizando Bhaskara. Então aqui, olha, o A é igual a 1. Ficou feio aqui. Nessa equação de segundo grau, então, aqui é o 1, né, que está multiplicando o x quadrado. Então, o A é igual a 1, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 5. Utilizando o Bhaskara, então, vamos resolver o delta. Delta é igual a B ao quadrado, né, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser menos 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 5, menos 20. O delta, então, é igual a menos 4. Bom, para a gente resolver a equação de segundo grau dessa forma, não existe solução, porque a gente vai ter que achar a raiz quadrada do delta, né? Para resolver o Bhaskara, vamos precisar da raiz quadrada do delta. E aqui, raiz quadrada de números negativos não existem. Quer dizer, não existia antes dos números complexos. Então, para a gente conseguir resolver esse tipo de coisa aqui, foi criada uma unidade imaginária, que a gente dá o nome de I, que é a raiz quadrada de menos 1. Olha, o I é uma unidade imaginária e é a raiz quadrada de menos 1. Através da invenção disso aqui, da descoberta disso aqui, né, a gente criou um número complexo que tem esse formato aqui, olha. O número complexo é isso aqui, não o I, tá? O I é apenas uma unidade imaginária. O número complexo, então, é um Z, que é A mais BI, é formado por esses números, A mais BI, onde o A é a parte real do número complexo e o B é a parte imaginária do número complexo. Então, assim, eu posso dar um exemplo de um número complexo aqui. Eu vou colocar de azul mesmo. Z é igual a 2 mais 3i. Z é igual a menos 5 mais i. Tá? E assim vai. Tem algumas situações, por exemplo, onde a parte real do meu número complexo é 0. Então aqui pode ficar 0 mais 2i. Nesse caso, onde aqui fica 0, onde a parte real é 0, vai ser z igual a 2i, né? Certo? Vai ser z igual a 2i. Então, a gente chama esse número aqui, olha. Esse número aqui a gente chama de imaginário puro, onde o meu número complexo só tem a parte imaginária, tá? Meu número complexo, então, só tem a parte imaginária. Ou existe o caso onde a parte imaginária é 0. Por exemplo, z é igual a menos 3 mais 0i, que vai ficar z igual a menos 3. Isso daqui
é um número real. Menos 3 é um número real, certo? Portanto, se olharmos dessa forma, o número complexo é um número real. Nós entendemos que os números reais estão dentro do conjunto dos números complexos. Quando a parte imaginária é 0, o meu número complexo é um número real. Então, nós podemos colocar aqui os conjuntos que nós já conhecíamos, olha, os números naturais, os números inteiros que englobam, né, os números naturais. Temos os números racionais, que englobam os números inteiros e os números naturais. E também temos os números irracionais. E isso aqui, todos eles juntos formam o conjunto dos números reais, tá? Isso aqui é o conjunto dos números reais. Porém, os números complexos estão aqui, olha. Números complexos englobam todos os números reais. Tudo bem? Aí, após a descoberta disso aqui, do número complexo, a gente conseguiu resolver equações desse tipo. Então, olha, utilizando isso aqui, nós vamos continuar. Nós vamos continuar aqui a equação. Para a gente descobrir o valor do x, então é menos b, certo? Menos b, menos 4, mais ou menos a raiz de delta, raiz quadrada de delta, raiz quadrada de menos 4, sobre 2 vezes a. 2 vezes 1. Aí, olha, aqui, só para a gente relembrar uma propriedade da radiciação. Quando eu tenho aqui dois números se multiplicando, olha, raiz quadrada de A vezes B é a mesma coisa que raiz quadrada de A vezes raiz quadrada de B. Só para a gente relembrar essa propriedade que a gente vai usar aqui. Olha, raiz quadrada de menos 4, então, x vai ficar aqui, ó, menos 4 vai ficar 4, mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes 4, certo? Sobre 2. Menos 4 é igual a menos 1 vezes 4. E raiz quadrada de menos 1 é i. Então eu posso escrever assim, olha, que isso aqui é 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Certo? Menos 1 vezes 4 é menos 4. E raiz quadrada de menos 1 vezes 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de 4. Aqui, olha, isso aqui é i. Isso aqui é i. Aqui, olha, raiz quadrada de menos 1. Então, o x é igual a 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, certo? Isso aqui é i. E isso aqui é 2. Então aqui, olha, 4 mais ou menos, eles estão se multiplicando, então é 2 vezes i. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. E aqui eu consigo achar o x' e o x2'. Vou trazer ele para cá. Então o x' é igual a 4 mais 2i sobre 2, que é igual a 4 dividido por 2 é 2, mais 2 dividido por 2
Só para a gente não se perder aqui, né? É a mesma coisa que 4 sobre 2 mais 2i sobre 2, que vai dar 2. 4 dividido por 2 é 2. 2i dividido por 2 é i. Então o x' é 2 mais i. E o x duas linhas é 4 menos 2i sobre 2. A gente faz dessa mesma forma aqui. 4 dividido por 2 no final vai dar 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1i. Então as raízes dessa equação que não tem solução nos números reais, consegue ter solução a partir da descoberta dos números complexos. Beleza? Essa é uma introdução só para a gente conhecer e entender então como resolver equações de segundo grau a partir de agora. Problemas, né, de forma geral, com raízes quadradas de números negativos. Belezinha? Espero que tenha ficado claro aí para vocês e com as próximas aulas vocês vão entender melhor como funciona isso aqui. Beleza? Um abraço, até a próxima então.